Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 14. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, Deus é sempre bom. Estou vendo tantos rostinhos novos aqui. Quantos convidados nós temos aqui nessa noite? Sei que já perguntaram isso já. Mas como eu não estava aqui, eu quero te conhecer também. Aleluia, muita gente bonita visitando a gente. Muita gente bonita. Como convidados. Como membros também dessa igreja, né? Amém. 5 pessoas creem nisso. Aceita pela fé, meu irmão. Mesmo que não for alguma verdade que você vê no espelho, aceita pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu não sei se você está pronto para ouvir, mas eu estou pronto para pregar. Você está pronto? Barriguinha cheia? João capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, versículo 15. A palavra do Senhor diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, quanto mais alegre você tiver, mais bonito você será. Essa é uma fórmula da beleza. Por isso que eu estou sempre rindo. Sempre rindo. É uma maneira de você fazer isso. Mas hoje, exclusivamente hoje, aqui, na hora do culto, eu peço a você, ajuda a gente, tampa o seu sorriso, coloca uma máscara bonitinha, isso, para ajudar o seu irmão que está aí do seu lado, para que a gente não tenha problema nenhum, e continuemos abertos pregando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? João capítulo 14, versículo 15. E a palavra de Deus diz o seguinte, nas palavras de Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Vou ler mais uma vez. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo de meias verdades. E o problema de meias verdades é que ela é pior do que uma mentira. O diabo, na verdade, ele nunca se disfarça de mentira. Ele sempre se disfarça de verdade. Porque uma mentira descarada é fácil de ser descoberta. Mas uma mentira vestida com a verdade engana muitas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 11 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Satanás e os seus discípulos se disfarçam de anjos de luz. Porque o diabo ele é especialista em se vestir da verdade. Por isso que, para eu não ser enganado por uma mentira vestida de verdade, eu preciso conhecer muito bem quem é a verdade. Como eu estou dizendo, a meia-verdade, ou o sofisma, que é a meia-verdade, ele é mais perigoso do que a mentira. E nós estamos vivendo justamente nesse tempo.
Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão buscando por sensações e não por comprometimento. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão buscando pelos seus direitos, mas ninguém quer cumprir os seus deveres. Todo mundo quer oportunidades, mas ninguém quer assumir as suas responsabilidades. E não existe oportunidade que não traga junto consigo responsabilidade. Não existe uma exigência de direito, de direito, onde não se cumprem os seus deveres. Se você tem mais de 30 anos, isso faz muito sentido para você. Não existe um exigir de direitos onde não se cumpre deveres. Não existe oportunidades onde não se cumpre responsabilidades. Se você tem mais de 30 anos, isso faz muito sentido para você, mas infelizmente no tempo em que nós estamos vivendo, isso que é tão claro para muita gente, está cada vez se tornando mais obscuro nessa geração que nós estamos vivendo, e isso é um perigo, porque nós estamos formando homens e mulheres que estão sendo conduzidos por meias verdades, e meias verdades, na verdade, são mentiras. Um outro problema disso é que esse tipo de pensamento que está regendo os nossos dias, esse tipo de pensamento acaba tendo como alvo a igreja de Cristo. E a igreja acaba sofrendo com essa filosofia maligna. Mas o apóstolo Paulo já dizia na sua carta em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que nos últimos dias as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Amigos dos prazeres, mas não amigos de Deus. Na verdade, a Bíblia nem fala que serão inimigos de Deus, mas vão sempre preferir os prazeres do que Deus. Como está escrito no grego, são os filodonos, que significa amantes do prazer, contra os filoteus, que são os amantes de Deus, aqueles que amam a Deus. Então a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas estariam mais preocupadas com aquilo que elas sentem do que com aquilo que elas creem. As pessoas estarão mais buscando por sensações do que por convicções sólidas. As pessoas estariam dando mais preferência àquilo que é prazeroso do que aquilo que é edificante. As pessoas estariam trocando um prazer momentâneo por uma felicidade eterna. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, só que no versículo 4, ele também diz uma característica das pessoas, da sociedade dos últimos tempos. E ele diz que essa sociedade, ela se recusaria a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Pessoas que se recusariam a dar ouvidos à verdade, se voltando para mitos. Ou seja, uma geração que prefere ser guiada pelo que estão dizendo do que pelo que ele disse. Vou falar mais uma vez. Uma geração que prefere ser guiada pelo que estão dizendo, mitos, do que por aquilo que ele disse. Uma geração que prefere ser guiada por aquilo que eles estão vendo no Instagram, não importa quem postou, do que por aquilo que ele disse. Uma geração e uma sociedade que foge da verdade nua. Na verdade, eu acredito que o pintor desse quadro, que se chama Verdade Nua, acredito que ele se inspirou nas palavras do apóstolo Paulo. Esse camarada é um francês, e ele pintou esse quadro chamado A Verdade Nua, em 1896.
E por trás desse quadro, que é a verdade, que é uma mulher saindo nua de um poço, existe uma história. E qual é a história, pastor? A história é o seguinte: a história é que certo dia, a verdade estava andando e ela se encontrou com a mentira no meio do caminho. E a mentira disse: nossa, olha como o tempo está bonito, olha que sol lindo, olha que dia maravilhoso. E a verdade olhou e realmente viu que o dia estava maravilhoso e que o tempo estava muito lindo. E a mentira continuou falando, até que elas chegaram na frente de um poço. E ela disse: olha que água maravilhosa. Nossa, vamos tomar um banho nessa água? Porque essa água está muito gostosa. Vamos tomar um banho? E a verdade também passou a mão nas águas e viu que realmente a água estava muito boa para banho. Então ambas tiraram a roupa e se jogaram no poço. Mas a verdade, confiando na mentira, entrou primeiro. E enquanto ela estava nua no poço, a mentira pegou as roupas da verdade e começou a andar pelo mundo vestida de verdade. E a verdade ficou revoltada com isso. E ela saiu irada de dentro do poço. Só que ela saiu nua. E todos aqueles que viam a verdade nua desviavam os olhos dela, tinham raiva dela e a desprezavam. E enquanto isso, a mentira ia ganhando cada vez mais adeptos, não apenas no mundo, mas também dentro da igreja, porque ela está vestida com a verdade. Nós estamos vivendo numa sociedade em que ninguém mais quer ser corrigido, apenas bajulado. Nenhum avião que não tenha a sua rota corrigida chega a algum lugar. Na verdade, só se corrige a rota de um avião quando ele está voando. Então, se você quer voar, você precisa aprender a ser corrigido. Se você quer chegar no seu destino, você precisa aprender a ser corrigido. Se eu quero chegar no meu destino, eu preciso aprender a olhar para a verdade, deixar que a verdade olhe para mim e mostre quem de fato eu sou. Eu preciso me deixar ser confrontado com a verdade. Eu preciso me deixar ser confrontado por essa verdade que liberta, não uma verdade relativa, como o mundo diz, não uma verdade temporal, como o mundo prega, mas uma verdade que é eterna, não um conceito abstrato, mas sim uma verdade que é uma pessoa, cujo nome é Jesus Cristo. O que seria de nós se Pedro, quando foi confrontado pela verdade e chamado de Satanás, tivesse ficado magoadinho e nunca mais tivesse voltado? Ser confrontado com a verdade não é legal. Como o próprio escritor de Hebreus diz, em Hebreus no capítulo 12, a disciplina, no momento que ela é dada, não é motivo de alegria. Mas no futuro, ela gera frutos de paz, de justiça e de alegria. Mas enquanto nós buscarmos o prazer do nosso ego em detrimento da correção pela verdade, nós vamos viver prazeres momentâneos nesse dia, mas sofreremos consequências catastróficas no nosso futuro. Para nós que somos discípulos de Cristo, nós temos bem claro que a verdade é uma pessoa. E nós sabemos também que, como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Só que o conhecimento da verdade não é apenas a informação a respeito da verdade, porque informação por informação não transforma ninguém. Se informação por informação transformasse a vida de alguém, nós estaríamos na melhor geração de todas, porque um menino de 7 anos hoje, ele tem mais informação nas suas mãos do que o imperador romano na época de Jesus. Um jovem hoje tem mais informações do que Isaac Newton, do que Galileu, do que Einstein. Pastor, então por que essa geração não está? É porque o que muda a vida de uma pessoa não é o que ela sabe, mas é o que ela pratica a respeito do que ela sabe. Não é a informação que você tem que muda a sua vida, mas é a informação que você pratica, porque esse conhecimento que você pratica, ele se torna sabedoria. Sabedoria não é a quantidade de conhecimento que você tem, sabedoria é a quantidade de conhecimento que você pratica. Não me mostre o tanto de conhecimento que você tem da Bíblia, não me mostre o quanto versículos você conhece, não me mostre o quanto de teologia, de doutorado, de PhD que você tem, me mostre a sua vida, e eu vou ver se você é sábio ou não. Antes praticar um verso do que conhecer um capítulo inteiro. O conhecimento da verdade e conhecimento na Bíblia fala sobre algo que você pratica, algo que você experimenta. Eu vejo muita gente tentando falar de algo que nunca experimentou. Eu estava assistindo um filme ontem com a minha esposa. E o nome do filme é O Massacre. Estou brincando, cara, relaxa. E o nome do filme era O Dia do Sim. O Dia do Sim. É um filme bem familiar. E no dia do sim era o seguinte: existia um dia do ano, vou resumido. Hã? Não, gente, eu vou só contar, vou só fazer uma sinopse. Mas no final, aí quando ele chega... O triste é só quando ele morre no final. Então, como eu estava falando... Aí, o que acontece? Foco, gente, foco. É muito legal o filme. Vou fazer uma sinopse aqui. Então, existe um dia do ano que os pais acho que é do ano, não? Acho que é do ano, porque os pais têm aquela coisa de sempre dizer não para os filhos. Não. E aí eles veem que os filhos estão cada vez mais se afastando deles. E aí eles decidem um dia do ano dar um dia do sim. Tinha várias regras. Mas, nesse dia do sim, eles deveriam passar todos em família. Mas os pais diriam sim para tudo que os filhos pedissem. Não poderia pedir nada a respeito do futuro, tipo assim, eu posso ter um cachorro? Não, tinha que ser tudo do presente. E aí o filme vai acontecendo, aquela coisa legal, tudo mais, mas como todo filme, chega na parte crítica do filme. E é a parte em que os filhos se revoltam contra os pais. Porque a filha, que é adolescente, ela estava marcando de ir numa festa com as amigas, escondida da mãe. E aí a mãe, no meio do filme, naquela coisa toda boa que estava acontecendo, vê a mensagem e diz não para a menina. A menina fica revoltada, fala que vai morrer, fala que a mãe não ama, fala que a mãe não presta, fala que a mãe não sabe de nada. E ela fala assim, eu sabia que você não ia conseguir ficar um dia sem dizer não para mim. Ou seja, acontece um monte de coisa. Enfim, acontece uma situação lá que os pais são presos. E agora ficam os 3 filhos, livres para fazerem o que eles quiserem. E nesses poucos momentos do filme, que os filhos ficam sozinhos, ela, que é adolescente, que é a mais velha,
percebe que o não que a mãe falava era por proteção e não por privação. Ela vai para uma festa, confiando nas amigas, se perde, começa a chorar, clamando pela mãe, e a mãe aparece lá no final para salvar. É mentira, gente! É mentira! É mentira, gente! Pegadinha do malandro! A mãe não aparece para salvar a filha no final. Mas eu não vou falar os detalhes. Aí então, vamos lá então, para fechar. No final os filhos enxergam que o não que os pais falavam era por proteção e não por privação, porque eles sentem na pele o que é ter vidas debaixo da sua responsabilidade. Eles sentem o que é ter alguém debaixo da responsabilidade deles, o que é ter a vida de alguém debaixo da sua responsabilidade. Então, o conhecimento que liberta é aquilo que eu experimento. Como que eu vou falar de algo que eu nunca experimentei? Como que eu vou falar de algo que eu nunca vivi? Quando eu falo sobre princípios de criação de filhos, eu falo aquilo que eu vejo na Bíblia. Mas eu já tenho a consciência de quando os meus filhos vierem, quando os 6 vierem, quando os 6 chegarem, eu já posso imaginar que muito do que eu falo hoje vai ser experimentado na prática. Como pastor, eu falo aquilo que eu vejo na Bíblia a respeito de criação. Mas eu ainda não experimentei isso. Por isso que tem certas coisas que eu não tenho autoridade para te dizer, porque eu nunca experimentei. Mas vai acontecer um dia que eu vou experimentar. Então a verdade que te liberta, que te transforma, é a verdade que você experimenta. É a verdade que você prova na prática. E Jesus está falando que Ele é a verdade, e que Ele é aquele que traz libertação para a vida do homem, ou seja, uma vida com Jesus é uma vida em liberdade. Só que liberdade não é ausência de responsabilidade. Fala comigo, liberdade não é ausência de responsabilidade. Liberdade não é você fazer o que você quer. Isso é anarquia. Isso é libertinagem. Liberdade é você ter a capacidade de fazer o que você deve. Isso é liberdade. Por isso, no seu último momento com os seus discípulos, antes da sua crucificação, Jesus decide falar sobre uma pessoa que seria crucial na continuidade da sua missão. Jesus decide falar para os discípulos sobre o Espírito Santo de Deus. Só que, antes de falar sobre alguém tão importante, Jesus diz: se vocês me amarem, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Antes de falar sobre a presença do Espírito Santo de Deus, antes de falar sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre a capacitação do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E Jesus usa 2 verbos. Para alguns, esses verbos são contraditórios. Mas para Deus, eles se encaixam perfeitamente na mesma frase: amar e obedecer. 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 Amar e obedecer.
Porque Jesus sabia, e Ele também quer que saibamos, que amor exige responsabilidade. Amor exige comprometimento. Onde há amor, existe comprometimento. Onde há amor, existe responsabilidade. Onde há amor, não existe só direitos, mas existe também deveres. E Jesus, aquele que é a manifestação da graça de Deus, disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É muito fácil saber quem conhece a Deus e quem não conhece. É muito fácil. Como é que eu sei, pastor? É só você ler a Bíblia. Porque 1 João, no capítulo 2, logo nos primeiros versos, diz: esses são os que conhecem a Deus, os que obedecem a sua palavra. Esse é o caminho do conhecimento de Deus, a obediência. Esse é o caminho do conhecimento da verdade, a obediência. Esse é o caminho da revelação de quem Deus é, a obediência. Por isso Jesus, num momento tão importante como aquele, nas suas últimas palavras com os seus discípulos, ele vira para esses homens, antes de falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que seria responsável por dar continuidade à missão de Jesus, agora habitando dentro dos crentes, conduzindo a igreja do Senhor. Antes de falar sobre tudo isso, que é de extrema importância, Jesus ajusta o seu relacionamento com os seus discípulos. E ele diz: eu tenho algo muito importante para falar com vocês, mas antes eu preciso saber, se vocês me amam, vocês têm que obedecer o que eu estou falando. Jesus disse: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando vir sobre vós o Espírito Santo de Deus. Agora imagina se tivesse um discípulo ali falando bem assim: pô, esperar nada, cara, vamos fazer logo. Para que esperar? O mundo está aí, tem que ser salvo, vamos fazer, vamos embora. Se Jesus deu um mandamento para esperar, então nós vamos esperar. Uma pressa de um dia poderia comprometer uma missão de 2000 anos. Deus não depende do tempo. Deus, ele está fora do tempo. Por isso que o que ele vai fazer, por mais que para você pareça devagar, ele está fazendo no tempo certo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas Jesus também, ele usa uma conjunção condicional. E ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se, para mostrar que amar e obedecer é uma escolha que nós devemos fazer. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É uma escolha. É uma decisão que eu preciso tomar. Não é algo que depende do que eu estou sentindo, mas sim daquilo que eu estou convicto. Eu sei que eu tenho que obedecer e eu vou obedecer. Se eu tenho que liberar perdão, eu vou perdoar, mesmo que eu não esteja sentindo vontade de perdoar, porque eu não vivo pelo que eu estou sentindo, eu vivo por aquilo que eu creio. E se Deus disse na sua palavra para eu liberar perdão, ainda que eu não esteja sentindo, eu vou liberar perdão para fulano e para ciclano, porque a minha fé vai subjugar os meus sentimentos. Eu sei que Deus tem um casamento abençoado para mim, e por isso eu não vou me deitar com a minha namorada, eu não vou me deitar com o meu namorado, ainda que eu esteja sentindo, ainda que os meus hormônios estejam pulando, mas eu sei que isso não é o melhor de Deus para a minha vida.
E eu vou renunciar à vontade da minha carne, porque eu sei que no lugar de obediência existe provisão, no lugar de obediência existe proteção, no lugar de obediência existe direção, no lugar de obediência é onde Deus está comigo. E se esse boca suja acha que para eu provar meu amor por ele, eu preciso me deitar com ele, então ele que vai para o diabo que os carregue. Porque eu ando por convicção, e eu não vou comprometer o meu futuro por uma transa com boca suja por aí. Se os personagens da Bíblia são divididos em 2 grupos. Rapaz, esse negócio é o pastor hoje, hein, cara? Parabéns. Parabéns por isso. É um privilégio de poucos. Os personagens da Bíblia são divididos em 2 grupos. Não os mais importantes e os menos importantes. Não os mais legais e os menos legais. Mas sim os que obedecem e os que não obedecem. Divididos em 2 grupos. Os que obedecem e os que não obedecem. Eu não acredito que Deus tem filhos prediletos. Que Deus tem filhos que Ele ama mais. Deus ama a todos do mesmo jeito. Assim como você que é pai, que tem mais de um filho, você sabe que você ama todos os seus filhos do mesmo jeito. Mas sempre tem um que escolhe estar mais perto de você. Sempre tem um que gosta de te agradar. Não existem, olha, ouça bem. Não existem filhos prediletos para Deus. Mas existem aqueles que preferem estar com Ele. Existem aqueles que preferem passar tempo com Ele. Existem aqueles que preferem, acima de tudo, obedecer às suas orientações. Em 1 Crônicas, no capítulo 13, 14 e 15, a Bíblia faz uma distinção entre Saul e entre Davi. Ambos foram reis, mas também se comportaram de maneira diferente. Para mostrar para nós que não é a ocasião que determina o nosso comportamento, mas sim o nosso caráter. Para mostrar para nós que não é a ocasião que forma o ladrão, mas sim a ocasião revela o ladrão que já estava lá dentro. Para mostrar para nós que não é o dinheiro que muda o caráter de alguém, o dinheiro só potencializa aquele caráter que já estava escondido. O problema é que não dava para tirar onda andando de monarca por aí. Para mostrar para nós que não é o palácio que corrompe o homem, mas sim a soberba que já estava lá dentro, é arraigada dentro daquele coração, porque assim como no jardim, um homem chamado Adão decidiu desobedecer, lá no deserto, um homem chamado Jesus, depois de 40 dias e 40 noites com fome, ele decidiu obedecer. Para mostrar para nós que obediência não tem nada a ver com circunstância, tem tudo a ver com caráter, tem tudo a ver com princípios, tem tudo a ver com aquilo que está dentro do seu coração. Saul, como rei, estava muito preocupado com o que os outros diriam a respeito dele. Por isso ele tomava decisões constantemente fora da vontade de Deus. Mas Davi se preocupava tanto com o que Deus ia pensar dele, que certa vez ele cometeu um grave pecado, matando um inocente. Deus o corrigiu.
Deus o exortou. Deus chamou a atenção de Davi, e Davi sofreu consequências horríveis por causa desse pecado. Mas imediatamente Davi se arrependeu e orou ao Senhor. E numa parte da sua oração, como diz no Salmo, ele disse: Senhor, não retires de mim o seu Espírito. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor, pode tirar, tira a minha prata, tira o meu ouro, tira os meus cavalos, tira o meu palácio, mas por favor, não se afaste de mim. Essa é a oração do homem segundo o coração de Deus. Saul priorizava o seu reinado, Davi priorizava a sua obediência. Saul fazia questão de ser conhecido pelos outros, Davi fazia questão de conhecer o Senhor. Basta você olhar para os salmos que Davi escreveu. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo. Isso mostra o coração de alguém que se preocupa e que busca em conhecer a Deus. Mas o conhecimento não é algo que você, não é um arrepio que você sente quando você ouve uma música dessa, quando você ouve um fundo musical desse. Porque tem música internacional americana que se não te disserem que é uma música secular, você ora tendo ela como fundo. De tão que mexe com você. Porque a música tem esse poder de mexer com as nossas emoções. Eu posso muito bem, porque a música faz isso. A música foi criada por Deus. Olha como é que fica mais gostoso, até para a gente orar. Então a música, ela te dá aquela empurrada, sabe? Mas conhecimento de Deus é sinônimo de obediência à sua palavra. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 14, que os filisteus estavam atacando o povo de Deus. E a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. Davi não foi direto para a batalha. Ele primeiro foi buscar a opinião de Deus. Porque para ele mais importava obedecer. Ele perguntou: o que isso quer que eu faça? Eu posso ir lutar? E o Senhor disse: vai que é tua, Davi. Davi atacou e obteve uma vitória avassaladora. Poucos dias se passaram e os filisteus apareceram no mesmo lugar de novo. Os filisteus eram os povos inimigos do povo de Deus. Pouco tempo se passou e os filisteus apareceram de novo no mesmo lugar. O que Davi fez? Agora sim, Davi já tinha a resposta de Deus da oração passada. Então ele imediatamente foi atacar os filisteus. Não. Davi foi de novo perguntar para Deus se era para ele atacar. E Deus disse: Davi, pode atacar, mas agora a estratégia vai ser diferente. Davi consultou o Senhor, Deus deu uma estratégia diferente a ele. E Davi viu Deus vencendo seus inimigos à sua frente. E o próprio Deus tornando o nome de Davi famoso. Talvez alguém poderia aparecer e dizer: Davi, você precisa lutar. Os inimigos estão chegando. Você precisa lutar. É óbvio que é da vontade de Deus que você lute.
Mas Davi sabia que pior do que ver o inimigo chegando era agir fora da vontade de Deus. E isso pode nos custar tudo. O amor de Deus está disponível para todos nós. Mas esse amor, além de incluir privilégios inimagináveis, vai exigir de mim e de você um comprometimento, uma obediência. Mas tenha em mente que nada que você tenha que renunciar no presente se compara àquilo que Deus tem para você no futuro. O Espírito Santo nos chama hoje a esse lugar de obediência. Porque antes de conhecer tudo que o Espírito Santo tem para te ensinar, Ele vai exigir de você um comprometimento. Mas não da boca para fora, um comprometimento que se manifesta pela sua obediência à sua palavra. Se coloca de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. Não existe melhor decisão nessa terra do que a decisão de obedecer a Jesus. Não existe melhor decisão nessa terra do que a decisão de obedecer Jesus. Talvez você está aqui nessa noite pedindo uma direção específica de Deus para a sua vida. Certa vez, os líderes de Israel buscaram ao Senhor para receberem uma direção específica. E a palavra do Senhor para eles foi: antes de vocês receberem uma direção específica da minha parte, obedeçam aquilo que eu disse claramente para vocês. Existem direções específicas de Deus para a sua vida. Ele é aquele que guia os seus passos. Não só te conduz no caminho, mas guia os seus passos. Mas existem direções específicas que você só vai receber quando você obedecer aquilo que Ele já disse na sua palavra. É no lugar de obediência que há provisão, há proteção e a segurança para você. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei. E me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais e muito mais, a cada dia mais. Quero te amar, eu quero te amar, quero te amar. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Se você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus te chamando nessa noite, a obediência da palavra, a confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que é da igreja, pergunte a alguém da sua direita, alguém da sua esquerda, irmão. Você quer entregar sua vida para Jesus? Ele marcou um encontro com você nessa noite. Ele está aqui nessa noite para te dar uma vida completamente nova. Para te dar uma vida completamente nova. Pode vir, o Pai te chama, Ele te espera, pode vir, a casa é sua. Receba o Senhor Jesus. O Pai te espera de braços abertos para colocar um anel no seu dedo, tocar as suas vestes, colocar o seu Espírito habitando dentro de você, te receber como filho amado, filho amado, filha amada. Não resista à voz do Espírito, não resista ao chamamento do Pai, não resista, não resista. Vem, 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 vem. Oh, essa é a chance, essa é a hora marcada pelos céus, marcada pelos céus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, erga as mãos, igreja, declare isso. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sua mão, igreja, e eu quero te ouvir dizer: quero te amar, Pai. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Quero te amar. Oh, eu quero sim. Eu quero sim. Aleluia. Nós estamos com um jovem aqui à frente. Qual é o nome? Aleph. Oh, glória. Meu Deus. O Aleph está aqui na frente entregando a vida dele para Jesus. Será que você pode celebrar? Aleluia. Eu quero dar mais uma chance a você que não veio aqui à frente. Pergunte para quem está perto de você e fala assim: tem certeza? Tem certeza? Nós temos controle sobre o agora, mas sobre o futuro nós não temos. Então não desperdice a chance que Deus está te dando agora, de começar uma nova vida agora. Pastora, você já teve que fazer isso na sua vida? Tive. E foi a melhor e a maior decisão da minha vida. Melhor e maior decisão. Melhor e maior decisão. Não existe outra decisão mais importante.
nem casamento, nem profissão, onde você vai morar, o carro que você vai ter. Isso não é importante. A decisão mais importante é qual Deus você vai servir. E é isso que o Aleph está decidindo aqui agora. Eu sou de Jesus. O Aleph está decidindo, eu sou de Jesus. Ele está confessando publicamente: a minha vida, a partir de agora, pertence a Jesus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos orar todos juntos, juntamente com o Aleph. E a igreja toda repete essa oração. Diga: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Me receba nessa hora como seu filho, sua filha amada. Eu declaro que a partir de hoje eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não presto mais para o pecado. Agora minha vida tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus. Fala: Pai, nessa hora eu recebo o teu Espírito para habitar dentro de mim, para me guiar, para me dirigir, até que Jesus volte e me busque nas nuvens dos céus. Em teu nome eu oro, amém. Seja bem-vindo, Aleph. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo à igreja de Cristo. Seja bem-vindo à sua família espiritual. Há uma festa no céu, Aleph, acontecendo por sua causa. Mas há uma festa aqui na terra também acontecendo, onde os filhos de Deus, a igreja de Cristo, que é o seu corpo na terra, celebra a chegada de mais um filho, Aleph. Você não é mais o mesmo. A partir de agora tudo será diferente. Tudo será melhor. Nós caminharemos juntos, Aleph, junto com você, te ajudando nessa caminhada. Nós vamos cuidar de você, Aleph, como igreja do Senhor. Você quer conhecer essa família? Eu vou contar até 3, depois você vira, ok? Vamos lá! 1, 2, 3, pode virar, Aleph! Seja bem-vindo, Aleph, à família de Deus! Aleluia! Quero te amar, Senhor! Quero te amar, Senhor! Arabaxore, candaraba! Eita glória, ganhamos mais um irmão. Deixa eu te falar, nós chegamos ao final do nosso terceiro culto desse dia. Fala assim: eu não acredito, pastor, eu não acredito. Chegamos no final. Você vai para casa agora, você vai descansar e você vai viver a melhor semana da sua vida. Quem crê? Você vai viver uma semana de novidade de vida, boas notícias do céu chegando para você, proteção divina, cobertura do sangue de Jesus sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre seus filhos, sobre tudo que há em você. Você recebe isso? Quem gostaria aí de comer um pastel, alguma coisa agora para poder alimentar, né, o físico assim? O espírito tá cheio. Então, fale como um profeta. Essa é a sua hora, igreja. Fale: eu profetizo. Você vai pagar um cappuccino para mim, irmão. Eu tô sentindo aqui, ó. Deus está falando. Fala, irmão. Tu não tem fé não, homem? Fala para esse irmão da direita e da esquerda. Fala: irmão, eu tô percebendo aqui no meu espírito que você vai me pagar um cappuccino agora. Um suco, refrigerante. E aí eu vou para casa feliz, ok? Isso. Nós vamos encerrar agora. A pastora Clésia vai encerrar aqui. Ela pede para lembrar só uma coisa. A Lai, onde está a Lai? Onde está você? Já está no balcão, aguardando os empreendedores da SEAD para você preencher aquela ficha, lembra? Que está lá no informativo. Você que é empreendedor da SEAD, passa lá, assine a sua ficha. Nós queremos que a comunidade de fé, um conheça o trabalho, o serviço, o produto do outro, para um abençoar o outro. Então essa ficha se trata disso, dos empreendedores.
pague um café para alguém demonstrando o caráter de generosidade que é em ti. Tu vai pagar um café para mim? Então eu te perdoo. Deus abençoe a igreja. Eu não queria nem despedir vocês, gente. Eu amo demais vocês. Beijo. Você, mano. Queridos, quero agradecer aqui a todos os nossos visitantes. Visitantes não, nossos convidados, né? E pedir perdão por esses 15 minutos que passamos do horário. Mas eu tenho que subir aqui e tirar o microfone da pastora Sheila, né? Senão ela fica com vocês aqui, faz uma vigília com vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês, vai viver a melhor semana. Faça assim com as suas mãos. Te agradeço, Senhor, pela vida dos teus filhos aqui presentes. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Te agradeço por todos os trabalhadores da tua casa, Pai. Eu te agradeço por todos, Senhor, que estão à frente desse trabalho nos bastidores, para que esse culto aconteça com toda a organização possível. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Te agradeço por todos. Te agradeço pelos nossos convidados. Senhor, nos dê uma semana abençoada na tua presença, Pai. Pai, que aonde nós colocarmos os nossos pés, ali será abençoado. Porque nós temos o Senhor em nós. Muito obrigada, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados debaixo das suas mãos santa e poderosa. Que essa família SEAD, ó Pai, a cada dia mais venha crescer. Para que esse bairro venha ser impactado por cada um dos meus irmãos aqui presentes. Porque aonde um estiver, a tua palavra vai chegar a alguém. Muito obrigada, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardem a breve volta de Cristo. Toda a igreja diz amém? Deus abençoe a sua vida, querido, e vai viver a melhor semana.